Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui quem vos fala é o irmão Jorge. E nesta oportunidade venho trazer para vocês mais um assunto de altíssima importância, tanto para o descanso da nossa alma, depois que o espírito de vida for retirado do nosso corpo, até o dia em que o Senhor resgatará a nossa alma, como também para a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós iremos tratar sobre a importância de um coração puro. E o texto base é o que está escrito em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Para se entrar no reino de Deus, tem que ser justo. E isso não se resume somente em praticar a justiça. Ser justo é também sinônimo de ser exato, sem sobras e sem necessidade de complemento. É ser conveniente ao reino de Deus. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 5, diz que nenhum impuro tem herança no reino de Cristo e de Deus. Podemos colocar assim: nenhuma alma com alguma espécie de impureza é conveniente, está justa, apta a entrar no reino de Cristo e de Deus. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 8, o Senhor Jesus Cristo disse que os limpos de coração verão a Deus. Ou seja, os limpos de coração são convenientes ao reino de Deus. Os limpos de coração estão de forma justa a entrar no reino de Deus. Os limpos de coração estão no modo exato para entrar no reino de Deus. O modo exato para se entrar no reino de Deus é estando limpo de coração. No Salmo 24, versículos 3 e 4, diz: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? A resposta é: o que é limpo de coração, puro de coração. Ou seja, quem é conveniente a entrar no seu santo lugar? Quem é que está no modo exato, justo, para se entrar no seu santo lugar? O limpo de coração. E nesse contexto, quando paramos para analisar o que é conveniente e exato para entrar na vida, veremos que é o mesmo que dizer que não pode faltar e nem sobrar. Tem que ser exato, justo, conveniente a esse propósito. Podemos comparar a um parafuso e a porca ideal para ele, conveniente a ele. A porca apertada e a porca folgada não lhe servem, não lhe são exatas, não lhe estão justas. Assim também, quanto ao reino de Deus, se a alma estiver em estado apertado ou folgado, não poderá entrar na vida eterna por ainda não estar justa, exata, conveniente para esse propósito. Apertado significa que algo tem que ser retirado, e folgado significa que algo está lhe faltando. Sendo apertado, faz-se necessário corrigir, puir, desgastar, diminuir até aniquilar o que há em excesso, o que o está impedindo de entrar no reino de Deus. Havendo folga, é preciso se fazer a correção, o complemento, até que se chegue ao ponto exato, conveniente, justo para esse fim.
E tanto o ato de desgastar ou de completar, ou seja, o ato de corrigir, trará à pessoa lágrimas de dores e sofrimentos provenientes desse processo de correção. Não é o caso de Deus querer assim. É que tem que ser assim se Deus quiser salvar a tal alma. Como nos diz a carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 5 e 6. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E também, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, quando ele diz assim: segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. De coração puro. Porque, querendo ou não, temos que admitir que se chegará o momento em que todos morreremos fisicamente. E temos que nos preocupar com a espécie de sentimento que estará habitando o nosso coração nesse último momento. Pois, no momento em que Deus recolheu o espírito de vida, o sentimento que estiver habitando o nosso coração, esse é que determinará de qual eternidade ou de cada descanso cada um gozará, se em paz ou em tormento. E isso não é Deus quem determina, cabe somente a cada um de nós, como diz na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 8. Vós que sois de ânimo dobre, limpai os vossos corações. Ou seja, cabe a nós o limpar os nossos corações e mantê-los limpos. Ânimo dobre é aquele em que a pessoa, ao mesmo tempo em que está rindo, alegre, contente, de repente torna-se mal-humorada, nervosa, agressiva, impaciente, triste, zangada, explosiva, irritada. Aqui Tiago está dizendo que a causa desse ânimo dobre é impureza no coração. Um coração puro não é somente aquele como o de uma criancinha, pois o maior e mais puro de todos é o coração de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que não são crianças. Coração puro é aquele que não se deixa influenciar por tristezas e alegrias. Isso o torna constante, não volúvel. Um coração puro é imparcial, racional, consciente. Um coração puro, ele observa as dores desta vida, os problemas do cotidiano. Ele observa os males, as tristezas, os sofrimentos, mas ele não se assemelha àquilo. Por exemplo, os anjos de Deus servem a Deus por amor. E o amor deles por Deus é constante, não volúvel. O amor deles por Deus é imparcial. Por exemplo, se Deus manda o servo dele guardar um homem chamado Balaão, ele guarda com todo prazer, com toda satisfação, por amor a Deus. Mas se Deus manda esse anjo matar a Balaão, esse anjo vai fazer o que Deus mandou. E o coração dele vai continuar constante, não volúvel. Ele não se assemelha, ele não se identifica com as dores de consciência, os remorsos desta vida do coração humano. Ele não se contamina com esses sentimentos. Se Deus manda 2 anjos visitarem a Ló, e lá os homens da cidade tentam agarrar aqueles anjos, e os anjos cegam
todos aqueles homens, os anjos fazem isso sem sentir o menor remorso. Isso não é a mesma coisa que ira, raiva, vingança. Não. É simplesmente a autoridade dada por Deus e a necessidade de se fazer aquilo. Quando Deus vir que existe a necessidade de se fazer determinada coisa, e ele dá ao anjo tal ordem, o anjo não questiona: Senhor, é preciso fazer? Ele simplesmente faz. Ele não se deixa contaminar com os sentimentos de remorso. Ele não tem o apego que o coração humano impuro tem. Se Deus manda o anjo destruir Sodoma e Gomorra, ele o faz sem contaminar o seu coração. Os anjos que guardam os animais com todo amor, com todo carinho, se Deus der a ordem para ele matar terça parte dos animais selvagens, terça parte dos animais das águas, ele o faz, porque o coração dele não é contaminado, ele não se assemelha, ele não se identifica com as dores, com as angústias, com os remorsos, com pesos de consciência que contaminam o coração humano. Eles simplesmente sabem que Deus sabe o que faz e que não cabe a eles o questionar o porquê fazer aquilo. Deus mandou, eles fazem. Isso é um coração puro, um coração que não se identifica com as tristezas, com as misérias, com as mazelas, com as felicidades e alegrias fúteis desta vida aqui. Ele não se identifica, ele se permanece puro, ele se mantém puro, não contaminado. O coração humano vibra por alguma alegria, alguma bênção, alguma vitória. O coração puro, ele vibra por gratidão. Ele é tão grato que chega a vibrar de gratidão. É diferente do coração humano. O coração humano, ele, quando é abençoado, quando tem alguma vitória, em boa parte das vezes, das situações, a última pessoa a quem ele vai lembrar de agradecer a Deus, ou a segunda pessoa, mas dificilmente ele vai lembrar de ser grato. A primeira coisa que o coração humano vai sentir é alegria, aquela alegria desenfreada. E por último, ele vai sentir gratidão. O coração puro é o contrário. O coração puro, primeiro, ele sente gratidão. Nessa gratidão, a alegria dele é controlada. E é comum as pessoas que têm esse comportamento, essa alegria controlada, é comum serem estranhadas, porque se tornam diferentes da maioria. A maioria vibra de alegria, mas aquele que primeiro é grato, aquele coração que primeiro é grato para depois sentir alguma alegria, torna-se estranho. Mas esse é o coração puro. Temos que separar falta de remorso de frieza de sentimento. Quando o anjo faz isso, ele não é frio de sentimento, ele só não é contaminado por algum sentimento ruim. Que, meus queridos, remorso, peso de consciência não são sentimentos puros, não são sentimentos bons, não são sentimentos positivos, são sentimentos impuros. Por isso não habitam um coração puro. Por isso é que os anjos não têm em si mesmos esses sentimentos. Não confundam o coração puro sem remorso com o coração frio, sem amor, sem sentimentos. O coração puro tem amor, sente amor, piedade, compaixão, misericórdia. Ele não se deixa contaminar com as impurezas que vêm escondidas ou que podem vir escondidas, disfarçadas de sentimento bom. Como diz na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, lá no finalzinho ele diz:
Sejam agradecidos. É do coração que jorram as fontes da vida, mas isso se o coração for puro. Do contrário, jorram não as fontes da vida, mas sim fontes contaminadas, as quais produzem doenças mentais, emocionais, psicológicas, físicas e principalmente espirituais. E por meio desses tormentos, causar as mortes física e espiritual. É dessa fonte que cada alma bebe, se alimenta e se mantém. Essa fonte é que irá nutrir ou desnutrir tanto a alma como também o corpo, a mente e o emocional. Sabemos que se deve guardar, ou seja, guardar no sentido de proteger. Devemos guardar o amor, a fé, a esperança, pois sem eles ninguém entrará na vida eterna. Deve-se guardar, deve-se proteger o amor, a fé, a esperança, o bom ânimo, a perseverança e a santidade. Mas, sobretudo, ou seja, acima de tudo isso, antes de tudo isso, mais do que a tudo isso, guarde, proteja o teu coração, porque é com o coração que oramos. O amor, a fé, a paciência, a perseverança, o bom ânimo, a alegria, o contentamento e a satisfação, todos esses se alimentam da fonte que há no coração, nos conduzindo no reto caminho da santidade para a vida eterna em Cristo Jesus. Agora, imaginem tudo isso, todos esses dons, todas essas virtudes sendo alimentadas por águas contaminadas. Não há como todos esses sentimentos resistirem e permanecerem vivos, sadios e produtores de bons frutos para o reino de Deus. Esses sentimentos vão adoecer, murchar e morrer. É totalmente possível alguém, tendo o coração impuro, ter fé para alcançar aquilo que almeja, mesmo tendo um coração impuro. Mas é exatamente essa conquista que dará a esse alguém a certeza de estar correto e aprovado diante de Deus. E nessa certeza, o tal crente pode se apoiar sobre algum sentimento ruim, como por exemplo, amargura contra outro alguém, principalmente se este crente fizer comparação entre as suas conquistas e as conquistas do outro, que não é bem sucedido naquilo que almeja. E mesmo com toda essa prosperidade, não sabe o que é ser feliz e nem o que é paz. Até porque a sua fé foi útil para esta vida, porém improdutiva para a vida eterna e para o reino de Deus. Vejamos o que o Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho de João, no capítulo 15, versículos 2 e versículo 16. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. E no versículo 16 ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, não é simplesmente viver aqui produzindo frutos somente para esta vida, que servem somente para esta vida. O Senhor nos designou para que produzamos frutos para o reino de Deus. E esse fruto não murche, mas permaneça. E essa é a vontade do Senhor. E por que essa fé não conseguiu produzir para o reino de Deus? Porque recebeu a bênção financeira, mas não recebeu a bênção da paz, como é dito no Salmo 29, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo,
O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Ou seja, o Senhor deu força aos servos dele. Com a força do Senhor, os servos do Senhor adquiriram as vitórias, porém, essas vitórias não produziram frutos para o reino de Deus, porque o Senhor não os abençoou com paz. A culpa é do Senhor? Não. A culpa é da própria alma. É nessa certeza enganosa de estarem agradando a Deus, de que estão agradando a Deus, que se encaixa o que diz o profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Para se ter perseverança, é preciso o bom ânimo, e esse é proveniente de alegria e do contentamento, da satisfação. Porém, havendo impurezas no coração, esses sentimentos podem ser barrados, impedidos. Assim, a pessoa vai se privando de ter alegrias e jamais estará contentada ou satisfeita. Jamais saberá o que é ser feliz com o que tem e, por fim, morre a sua perseverança na espiritualidade. Essa alma se recusa a ser feliz e se torna em uma pessoa amarga, remoendo lembranças ruins e alimentando sentimentos atormentadores que lhe impedem a paz. É como nos é alertado na carta a Tito, capítulo 3, versículo 9. Evita discussões insensatas e genealogias. Genealogia, nesse contexto, é o figurativo de série de antepassados, origem de determinados problemas. Pessoas assim se refugiam no trabalho ou na solidão, tendo a solidão como a sua constante companheira, e não se sentem bem em ambientes alegres. Gostam de canções que lhes façam chorar, e qualquer coisa é motivo de crítica e de reprovação. Vejamos o que diz em Lamentações, no capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 20. Afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, o absinto e o veneno. Minha alma continuamente o recorda e se abate dentro de mim. E é exatamente assim que se comporta uma pessoa, uma alma, um coração que guarda sentimentos ruins. E esses sentimentos ruins lhe servem de veneno e absinto, amargor, sabor muito ruim. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz: tudo que é puro, ou seja, tudo aquilo em que não há alguma espécie de impureza, nisso pensai. Lamentações 3:21 diz: quero trazer à memória somente, unicamente, o que me dá contentamento. E o contentamento é fruto da paz, da satisfação, é uma satisfação. Uma coisa é ser rejeitado ou abandonado por causa da justiça ou por causa da palavra de Deus. Outra coisa é preferir isso e querer provocar essa rejeição e abandono. Quando se age movido por alguma espécie de sentimento ruim, dificilmente não irá provocar contra si mesmo alguma rejeição ou abandono. É a lei da ação e reação. Toda ação gera uma reação. Ou seja, como resposta a uma ação ruim, a reação é: as pessoas que sofreram aquela ação ruim não conseguirão mais suportar
tolerar a presença de alguém que, movido por algum sentimento ruim, provocou uma rejeição ou abandono. Essa rejeição é a reação, é o fruto. A pessoa se tornou amarga, intolerável, intragável. Ninguém aguenta mais a presença dela. Ela se tornou insuportável. Ela provocou isso. Existem aqueles que dizem ter abandonado a tudo e a todos por causa da palavra de Deus, quando na verdade o fizeram movidos por alguma espécie de sentimento ruim. E quando choram movidos por alguma espécie de sentimento ruim, como por exemplo o ressentimento ou qualquer outro tipo, acreditam que é a tribulação do justo, enganados pelo próprio coração, como diz lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Com essa postura, tornam-se insensíveis, sem compaixão e vão destratando, desrespeitando, maltratando, agredindo, ofendendo e ferindo a outras pessoas, lhes causando mágoas, contaminando-as com a sua amargura. É disso que fala a carta aos Hebreus no capítulo 12, versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Observemos que, segundo esse texto, o broto da amargura traz perturbação. E não é Deus que retira a sua graça. É a própria pessoa que se afasta dela, que se priva dela. O próprio Deus, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 15, ele disse: no sossego e na confiança estaria a vossa força. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Mas vós não o quisestes. Vós não o quisestes. Salmos 29, versículo 11, diz a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Fala de alguém que recebeu a bênção da força, da capacidade, da confiança, mas não recebeu a bênção da paz. O mesmo é dito aqui em Isaías 30:15. Rejeitaram o sossego e abraçaram somente a confiança e recebem o resultado daquilo que é referente somente à confiança no Senhor e não no sossego, não referente ao sossego. Deus, pela sua graça, lhes concede meios através dos quais elas podem alcançar alegrias, felicidades e satisfação. Porém, nada disso é visto, percebido, notado, valorizado e desfrutado por alguém cujo coração é amargo ou amargurado. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 24, o Senhor diz: para que a vossa alegria seja completa. Ou seja, Ele nos dá motivos para que tenhamos alegria completa. Só que esses motivos não são vistos por alguém que tem ânimo dobre, por quem tem impurezas no coração. Não consegue ser feliz com o que tem porque não enxerga o que tem, não valoriza o que tem. Então, se não enxerga, não vai valorizar e, evidentemente, não vai ser feliz com o que tem. E o que é que impede essa felicidade? O que é que impede esse contentamento? O que é que impede essa satisfação? A falta da alegria e da paz. Dessa forma, essas almas vão se mergulhando nessas águas contaminadas que jorram de seus próprios corações, contaminando a outras pessoas e aumentando em si mesmas
a certeza de que estão sofrendo por amor a Deus. Daremos continuidade nesse tema no próximo capítulo. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na santíssima e gloriosíssima paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.